O que prezar no treino para conseguir os resultados desejados e mais, ter sustentabilidade nesses resultados. Bacana demais falar sobre isso, né? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, o que prezar? Tem alguns pontos que eu tenho que prezar no treino. Eu tenho que estar observando isso no treino para realmente eu conseguir ter o resultado que eu desejo. E mais do que isso, né? Ter sustentabilidade nesse resultado. Não adianta só ter o resultado hoje e perder, né? Ter sustentabilidade nesse resultado. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também entender o que prezar no treino para ter os resultados desejados. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina e talvez nem conheça o que deve ser prezado no treino. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Do que nós estamos falando exatamente, né? O que é isso que nós estamos falando? Nós estamos falando de ações. Algumas ações. Nós estamos falando de decisões. Muitas vezes eu tomo decisões em relação ao meu treino. Vou fazer isso, não vou fazer aquilo e outro, né? O método de treino que eu vou usar. E atitudes. Atitudes são extremamente importantes. Qual é a atitude que eu tenho em relação a algo ou em relação ao meu treino, ao dia de hoje, à série, à repetição, ao exercício, não importa. Então, quais são essas ações, né? Quais são essas decisões? Quais são essas atitudes que eu venho tomando, né? E aí eu tenho que saber o que eu tenho que prezar para conseguir ter o resultado. Então, todo mundo na mesma página? É isso. Prezar é porque assim, eu não devo abrir mão disso de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nem de algumas ações, nem de algumas decisões, nem de algumas atitudes. Eu não devo abrir mão. De forma nenhuma. Se realmente eu quero alcançar esse objetivo. Se realmente eu estou direcionado a esse objetivo que eu tracei, não importa o objetivo. Se é ganhar massa muscular, se é emagrecer, chapar a barriga, se é melhorar o condicionamento físico para um esporte específico, se é melhorar o condicionamento físico para poder subir um lance de escada e não chegar lá em cima esbaforido, se é melhorar o condicionamento físico para eu poder brincar com meu filho. Não importa o objetivo. São questões que devem ser prezadas no treino. Eu não devo abrir mão de jeito nenhum. Bacana, né? Entender isso. Porque aí eu sei o que eu devo cuidar, né? Eu sei o que eu devo defender, né? Isso aqui eu defendo e não abro mão. Não abro mão. Não abro mão de forma nenhuma, independente das situações. Eu sei o que é importante realmente para ter resultado no treino e muitas vezes a gente não sabe. E a pessoa não tem resultado no treino porque ela não sabe o que é importante, ela não sabe o que ela deve prezar e o que ela não deve prezar. Então, se eu quero realmente conseguir ter resultado no treino, é isso. O resultado desejado, né? Não é resultado no treino, é resultado desejado. Aí a pessoa ouve tudo isso e ela imagina assim, né? Que isso é tudo. Né? Essas ações, atitudes, decisões, é tudo. Pronto. Se eu prezar isso, eu vou ter o resultado que eu quero no treino. Não é verdade. Né? Não são as únicas ações, decisões e atitudes que eu devo tomar, que eu devo fazer. Né? Tem um ambiente que é extremamente importante. Eu falo isso algumas vezes. Ambiente. Pensa aqui, ó. Eu pego uma semente e planto ela num lugar. Se o ambiente não for propício, ela não vai germinar. O ambiente tem que ser propício, tem que ter água, tem que ter os nutrientes necessários, tem que ter luz. E é exatamente a mesma coisa. Então, essas ações, decisões, atitudes que eu devo prezar são importantes? São importantes, a gente já falou sobre isso. Mas eu tenho que ter um ambiente propício para que isso realmente aconteça. Um ambiente que propicie, que
floresça tudo isso. Descanso, sono, alimentação, enfim, o negócio começa, né, ter uma amplitude maior do que eu posso imaginar, né? Até relacionamento, né? Se eu não estou bem no relacionamento, muito provavelmente a minha performance, o meu rendimento no meu treino, na minha atividade física não vai ser o meu rendimento máximo, um rendimento que eu posso atingir. Eu vou estar aquém do que eu posso atingir, porque eu não estou tão bem assim, não estou tão bacana assim, não estou tão feliz assim, que seja, né? Então, eu não posso ter essa imagem que, entendi que eu devo prezar, vou prezar isso e pronto, vou ter o resultado que eu quero. E aí a pessoa não tem o resultado e vai falar, não, era mentira. Não é mentira, é verdade. Só que tem todo um ambiente propício para que isso aconteça. E aí eu vejo, eu como profissional, trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 95, olhando tudo isso, eu vejo uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. A primeira oportunidade é garantir o resultado. É garantir que eu vou ter o resultado no treino. Essa é a primeira... Não, mas Eduardo, isso é meio óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito. Eu falei esses dias, né? Que a pessoa me procura falando assim, não melhora o alongamento. Aí eu pergunto, você alonga? E a pessoa não alonga. Eduardo, isso é meio óbvio, né? Como que a pessoa faz um negócio desse? Pois é, porque o óbvio tem que ser dito. A pessoa acredita que ela vai melhorar o alongamento mesmo sem alongar. Acredita. A pessoa senta lá na minha sala para fazer uma avaliação comigo e me fala isso. Verdade. Então, o óbvio tem que ser dito. A primeira grande oportunidade é ter os resultados desejados no treino. Isso é uma super oportunidade. Além de conhecer como funciona, né? Como funciona tudo isso. Quando eu entendo como funciona, eu engajo. Eu faço o que tem que ser feito. Eu faço o que tem que ser feito. Mas eu tenho que estar engajado. Eu tenho que ter entendido tudo isso. E esse é o meu objetivo aqui. É gerar entendimento. Não, então a gente vai falar o que eu tenho que prezar no treino e eu vou explicar como é que isso funciona. Porque se eu ficar aqui, só na superfície, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então eu tenho que aprofundar. Eu tenho que ir para um próximo nível. Então, não salva o mundo, mas com certeza traz um resultado incrível. Um resultado que muitas vezes eu não estava tendo antes. E agora eu começo a ter. Agora, prestando atenção aqui, né, observando o meu treino, eu vejo que eu não estou prezando o que é importante. Eu não estou prezando o que é importante. Estou deixando escapar pelo vão dos dedos o que é importante. E eu tenho que estar prestando atenção o tempo todo. Ou eu vou ter um especialista aqui do meu lado, que vai estar prestando atenção por mim. E o especialista, a função dele não é só essa. A função dele é muito maior que essa. Ele vai ver a execução do movimento, ele vai ver como eu estou treinando, ele vai montar um programa de treino para mim. Aqui a gente já falou sobre isso, né? Que é ter um programa de treino. Aqui na VIP a gente não tem ficha de treino. Não tem. A gente tem um programa de treino com 6 meses, 8 meses, 1 ano, de fichas encadeadas de forma lógica que levam a pessoa em direção ao objetivo e às necessidades dela. Necessidades que ela trouxe no dia da avaliação e necessidades que foram observadas no dia da avaliação. Então, vai juntando tudo isso, né? Vai juntando tudo isso para a gente começar a entender como tudo isso realmente funciona. Bom, é uma oportunidade, tá? É uma oportunidade de entender esse mundo. E é assim, vou repetir algo que eu falei. Não salva o mundo, mas sem observar esses pontos de ação, atitude e decisão que devem ser prezados, sem eles eu não vou ter o resultado desejado. E o que eu estou falando aqui não é o que eu acho, nem o que eu li no livro. Não estou desmerecendo o livro, por favor, é o que eu vejo acontecendo aqui, no dia a dia das pessoas. Eu tenho várias histórias de pessoas, né? Mas algumas marcantes. Uma pessoa que me procurou, eu conheci ela numa multinacional, né? E ela se interessou por fazer um programa comigo, né, de emagrecimento na época
que esse programa existia, ele era em grupo e presencial. E aí ela reclamou de dor nas costas, passou por uma avaliação comigo, fiz uma sessão de osteopatia com ela. Tem vídeos aqui falando, explicando o que é osteopatia, só olhar na playlist você vai encontrar. Não vou ficar entrando em detalhes aqui sobre esse assunto, porque é um outro assunto. Mas enfim, fiz sessões de osteopatia com ela, fiz uma proposta de um programa de treinamento para ela fazer aqui na sala de musculação e ela começar um trabalho de reabilitação. E ela começou. Só que ela tinha uma questão, né? Era assim, se ela faltava um dia, primeiro dia da semana, ela já não vinha a semana inteira. Então ela tinha uma dificuldade em trabalhar essa questão da continuidade. E aí a gente foi entendendo, eu fui conversando com ela, fui gerando um entendimento nela, fui ajudando ela a enxergar por uma outra perspectiva isso que estava acontecendo. Então, se eu vou faltar, eu posso antecipar a aula, eu posso marcar a aula para o dia seguinte, eu posso repor essa aula de alguma forma. E ela foi gerando esse entendimento, né? Por que eu estou contando essas histórias? Para mostrar que é possível, para gerar identificação. Nossa, eu sou igual a essa pessoa aí, sou igual a essa pessoa. Uma outra pessoa que me procurou com lesão, né? Com uma lesão assim, já avançada no joelho, bem avançada no joelho. E pouco cuidado, muito pouco cuidado. Usando tênis inadequado, correndo muito além das possibilidades em questão de quantidade, em questão de intensidade. A quantidade é o volume de treino, a intensidade, no caso da corrida, é a velocidade ou a inclinação da superfície, né? Então, correr em subida ou correr empurrando algo, ela fazia isso. Ela, acho muito bacana, né? Ela fazia aquelas corridas que empurram pessoas deficientes em cadeiras de roda, mas é uma pessoa de 40 e poucos quilos, né? Como é que faz? Eu entendo, né? A ideia da contribuição é extremamente importante, mas aí levava a sobrecarga, né? Então, tudo isso a gente tem que ir entendendo. Vou repetir, estou contando histórias de pessoas que falam assim, nossa, eu faço igual. E aí eu já vou gerando entendimento aqui para mim, né? E eu posso dizer que isso tudo que a gente está conversando aqui é a história da VIP. A história da VIP é educar os nossos alunos, é praticamente um trabalho de evangelização dos nossos alunos, de explicando para eles no dia a dia como é que não é, como é que funciona. Até porque, eu sempre falo isso, a profissão é educação física. E a gente vai mais para o físico, esquece da parte de educação, tem que educar os alunos. Perguntar qual é o seu café da manhã? Antes de vir fazer atividade física, o que você come? Eu não como nada, não tem que comer. Tem que comer. O que é? Quanto? Aí é que é o nutricionista. Mas eu tenho esse papel de investigar e entender aonde tem os furos. Explicar a importância da atividade física, explicar a importância que eu estou ali fazendo atividade física, eu estou gastando glicose do músculo. Eu tenho que ter glicose para poder gastar essa glicose, eu tenho que ter comido essa glicose. Eu não posso estar em jejum 6, 7 horas e aí eu venho fazer atividade física. Então, nós temos essa contribuição a ser feita. E aí, a história da VIP é pautada nisso, né? De ensinar as pessoas, de mostrar para as pessoas a importância e ela entender o que deve ser realmente prezado no treino. Mal acabei de contar as histórias, eu dou uma olhada no relógio. Que horas são mesmo? Hora de dar desculpas. Hora que a gente começa a dar desculpa. Dar desculpa para não fazer o que tem que ser feito, que é simplesmente observar o que deve ser prezado no treino. Observar. E aí a pessoa fala assim, mas eu nem sabia que o que deveria ser prezado, né? Ok, mas não importa. Não importa. Eu não tenho nada que eu possa derrubar aqui no chão, mas enfim. Ó, essa tampinha que é da câmera aqui, né? Que tampa a câmera. Se eu pegar essa tampinha e deixar ela cair, ela cai. Independente se eu saiba ou não, se uma criança, bebê, vier aqui e deixar cair, ela cai. Porque a ação da gravidade está agindo o tempo todo. Independente se eu sei ou se eu não sei. Então falar, eu nem sabia que deveria prezar isso, né? Prezar por esses pontos aí de ação, atitude e decisão. Não importa. Está agindo o tempo todo. E agora está sabendo. Aquele negócio da ignorância é uma bênção, não existe mais. Agora eu já sei. Eu tenho consciência disso. E quando a gente vê, não tem como desver. Quando a gente ouve, não tem como desouvir.
Então eu estou aqui sabendo já como funciona. Acabamos de ouvir histórias de pessoas aqui. Histórias de pessoas reais que estão aqui, ó, no nosso dia a dia, que eu acompanho essas pessoas. A pessoa também, ela vem com uma desculpa assim, né? Essa desculpa é uma desculpa muito forte, porque a pessoa ela já está aonde teoricamente mais ou menos ela quer. Então, eu sempre tive resultado, mesmo não fazendo dessa forma. E aí você fala o que para a pessoa? Que ela pode ter ainda mais resultado. Você está tendo resultado? Você pode ter ainda mais resultado do que já está tendo, prezando esses pontos que a gente falou, de ação, atitude e decisão. Algumas ações, algumas atitudes e algumas decisões. Mas, Eduardo, dá muito trabalho isso. Sim, vai dar trabalho, é algo a mais. Você não quer ter resultado? Se não quer ter resultado, o papo acabou aqui. Agora, se quer ter resultado, então tá. A gente ainda vai conversar, ainda vou falar quais são as ações, atitudes e decisões. Vai dar trabalho, vai dar um trabalho a mais. Óbvio, se eu tenho aqui um especialista me acompanhando, o trabalho vai ser dele. Um trabalho maior vai ser dele. Ele vai ter que prestar mais atenção nesses pontos. E orientar o caminho que eu devo seguir. É mais coisa para prestar atenção. Sim, é mais coisa para prestar atenção. Mas como eu disse, se eu estou com um especialista, quem vai prestar atenção é ele. Um ponto importante, né? Por exemplo, tem uma aluna que ela começou aqui faz pouco tempo, veio com uma lesão no joelho também, lesão grave no joelho, e não tem uma execução de movimento tão primorosa assim. E a gente batalhou em cima disso, né? Para melhorar essa execução do movimento, para cuidar da execução do movimento, que é algo extremamente importante. Uma outra aluna que começou esses tempos atrás, veio, me procurou por lesão, estava travado a lombar, né? Na verdade, ela falou lombar, mas não era lombar, né? Sacroiliaca, que é aquela região para baixo da lombar e para cima do bumbum. Algumas pessoas têm aqueles dois furinhos, sabe aqueles dois furinhos? Ali é a articulação sacroiliaca. E aí começou a fazer atividade física com a gente, agora, faz pouco tempo. Né? Todo cuidado, fazendo alongamento, cuidando da postura, cuidando da execução do movimento. Todos os pontos extremamente importantes. A gente vai conversar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas enfim, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essas desculpas e fazer assim, ó. Tirar essas desculpas da frente para poder, de fato, andar na direção do objetivo. Que é o mais importante do que ficar aqui, ó. Jogando conversa e não faz o que tem que ser feito. Agora, do outro ponto, né? Tem aqui um lado que é dando desculpa. Um outro lado é eu achar que sozinho eu vou resolver tudo. Não, sozinho. Bate no peito aqui, sozinho eu faço. Sim, a gente tem esse ímpeto de querer fazer sozinho. Mas eu ter um especialista me acompanhando, eu poupo energia, eu poupo erro, eu poupo caminho errado, eu já vou no caminho exato, personalizado para mim. E aí quando a pessoa age sozinha, e eu estou falando aqui, eu vou repetir, não é o que eu acho, nem o que eu li no livro, sem desmerecer o livro, por favor. É o que eu vejo acontecendo no dia a dia. As pessoas me contam isso, as pessoas me relatam isso. As pessoas, quando passam comigo numa avaliação, me falam isso. Ela faz, mas ela faz mais ou menos. Não adianta fazer mais ou menos. Eu tenho que fazer exatamente o que está no script. Não adianta fazer mais ou menos. Ou ela faz ou uns em detrimento dos outros. Deixa outros sem fazer. Então, ações, decisões e atitudes que eu falei. Faz algumas ações e deixa outras. Tem algumas atitudes e deixa outras. Toma algumas decisões e deixa outras. Não adianta. Não adianta. Eu tenho que fazer exatamente como está no script. Exatamente como está a recomendação. Aí sim, eu vou conseguir ter o resultado que eu quero. Simples assim. Mas muitas vezes a gente se auto-sabota fazendo mais ou menos. Fazendo um e deixando o outro. É assim, aqui na VIP, a gente tem uma metodologia. A gente tem uma metodologia fechada, nossa. Há 23 anos, a metodologia está sendo construída e vai evoluindo. Não adianta eu vir treinar aqui, achar que eu vou ter o resultado que me prometeram e não seguir a metodologia. Eu só vou ter o resultado que eu quero se eu seguir exatamente a metodologia como ela é descrita. E aí a pessoa faz,
mas não segue a metodologia. Não adianta. Não adianta. Vamos ver então quais são as ações, as atitudes e as decisões na prática. O que é? Vamos ver isso na prática? Juntos, falando sobre isso, né? Nesse ambiente aqui, que é o ambiente onde a gente faz atividade física. Bora comigo? Vamos então ver na prática. Acontecendo. Então vamos lá, vamos na prática falar sobre o que deve ser prezado no treino para eu ter os resultados desejados e, além de ter o resultado desejado, ter longevidade nos resultados. Primeiro, que é muito importante, é a regularidade. Regularidade, a gente falou sobre isso no caso de uma aluna, né? Que quando ela não podia vir no primeiro treino da semana, ela já não vinha a semana inteira. E aí a pessoa acaba não tendo regularidade. Por que é importante regularidade? Quando eu treino, eu pioro. Não, Eduardo, não é possível. Sim, eu pioro, eu não melhoro. Quer ver? Faz um salto, vê a altura que consegue saltar. E aí treina. E repete o salto, vai estar saltando mais ou menos. Menos, porque eu estou pior depois do treino. Quando que eu melhoro? Quando eu vou para casa, me alimento, descanso, durmo, um sono de qualidade, aí sim eu melhoro. Então, acontece desse jeito aqui, ó. Eu tô aqui, treino, pioro, catabolizo, a gente chama de catabolismo. Aí eu vou lá no fundo de fadiga e volto, anabolizando. É assim o nome, tá? Eu vou anabolizando, mas eu não volto aqui no mesmo nível, eu passo um pouco do nível que eu estava antes, que a gente chama de supercompensação. Se eu não treinar de novo, eu desço e volto no nível que eu estava antes. E eu não melhoro. Por isso a importância de ter regularidade no treino. Pegou? E isso é uma ação, é uma atitude que eu estou tomando e é uma decisão que eu estou tomando. Entende? Ter regularidade. Se não dá para ir agora, vai mais tarde. Se não dá para ir de manhã, vai à tarde. Se não dá para ir num dia, vai no outro. Antecipo. Já sei que eu vou viajar semana que vem, eu antecipo o treino para cumprir o plano de treino. Extremamente importante. Regularidade. Outro ponto. Execução. Ter um primor na execução do movimento. Não executar de qualquer jeito. Muitas vezes eu ponho excesso de peso e aí eu uso músculos para ajudar no movimento, que acabam compensando. E eu acabo não utilizando o músculo que é para utilizar da forma adequada. Acabo utilizando outros músculos também. Isso atrapalha demais, né? No longo prazo, isso vai gerar problema. Estou falando como fisioterapeuta. Quando eu recebo uma pessoa já machucada, e me dói isso, porque eu sei que podia ter sido prevenido e não foi. Então, ter um primor na execução do movimento. Querer, olha o que eu estou falando, querer ser corrigido. Porque muitas vezes a gente corrige e o aluno não gosta de ser corrigido. Então, querer ser corrigido, querer ter esse perfeccionismo na hora de fazer o movimento. Me entendei, o perfeccionismo não do lado negativo, do lado positivo, de querer fazer o movimento da forma mais perfeita possível, para não correr risco à toa. Para que correr risco à toa? Não tem sentido nenhum isso. E aí cada movimento, cada exercício, cada aparelho tem uma forma de executar adequada, uma forma que eu tenho que prestar atenção. Outro ponto, e isso também é uma ação, isso também é uma atitude perante a situação de querer ser corrigido e é uma decisão. Bom, aí a gente vai para um outro ponto, que é a evolução. Evoluir, sempre está evoluindo no treino. Como assim, Eduardo? Aumentando o número de séries, aumentando o número de repetições, aumentando o peso, evoluindo. Ou em volume, que é a quantidade de treino, ou em intensidade. Que no caso, na sala de musculação, a intensidade é o peso. Quanto mais peso, mais intenso. Ah, já sei. Vou socar peso pra caramba. Não é sobre isso. É colocar peso com um critério de forma sistematizada. Então, lembra que eu falei lá do programa de treino? Dentro do programa de treino,
Tem lá o planejamento total, né, dos 6 meses, por exemplo, tem o planejamento do mês, tem o planejamento da semana, tem o planejamento do treino. Então, dentro desse planejamento, está sistematizado de quanto em quanto tempo eu vou aumentar o peso. Entende? Não é assim de forma aleatória. Mas enfim, nós estamos falando de evolução, de evoluir, de andar para frente, de aumentar o número de repetições, aumentar o número de séries, aumentar o peso, aumentar a quantidade de exercício, evoluir. E mais importante de tudo isso, medir a evolução. Isso também é uma ação que me faz evoluir, uma atitude de querer evoluir e uma decisão de que eu vou evoluir. E aí, o que acontece? Eu meço isso, porque quando eu estou medindo, eu estou vendo acontecendo. Eu estou vendo que eu estou emagrecendo, minha porcentagem de gordura está baixando, minha massa muscular está aumentando, minha força está aumentando. Eu vou vendo isso acontecer. E é muito bacana. É muito bacana poder ver tudo isso acontecendo. Muitas vezes a pessoa não preza pela evolução e ela não vê a evolução acontecendo. Se eu não estou com uma lente própria para ver a evolução, eu não vou ver a evolução. Eu vou explicar. Eu decidi comprar um carro. E eu começo a ver esse carro toda hora na rua, falo, nossa gente, todo mundo resolveu comprar esse carro. Esse carro já estava na rua, eu que não via, eu não tinha uma lente para ver esse carro. A hora que eu decidi comprar esse carro, eu comecei a ver o carro na rua, porque eu coloquei uma lente. É exatamente isso que eu estou falando. Colocar uma lente de querer ver a evolução, de querer ver a evolução acontecendo. Quarto ponto, alongamento. Então aqui, ali, exatamente ali, onde tem esse ponto de interrogação aqui, ali tem um tatame no chão, acho que dá até para ver, azul aqui, As pessoas chegam, aquecem, fazem 5 minutos de aquecimento e elas vão para o alongamento. Elas fazem alongamento. A gente tem dentro do programa de treino tem uma parte que é o alongamento, extremamente importante, que ela faça. E é interessante que quando a pessoa vem fazer aqui, ela fala, nossa, mas tudo isso de alongamento? Sim, tudo isso de alongamento. Para cuidar do alongamento dos músculos que estão encurtados. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, é uma ação de alongar, é uma atitude de querer ser alongado, de querer melhorar o alongamento, é uma decisão. Vou alongar. Às vezes tem aluno que alonga até em casa. O dia que não vem aqui, alonga em casa. Tem que ser prezado isso. Por quê? Quando eu alongo, eu aumento a amplitude de movimento, eu sobrecarrego menos as articulações, eu sobrecarrego menos o sistema. Porque quando eu vou andar, se eu tenho um músculo encurtado, é como se eu tivesse com o freio de mão puxado. Me atrapalha andar na direção do meu objetivo. Correr, por exemplo, né? Correr, chutar uma bola. Entende? Então, eu tenho que ter um músculo alongado. O alongamento, a gente não pode ser inocente de achar que a gente está alongando só o músculo. A gente está alongando os envoltórios do músculo. O músculo é envolvido por um tecido. E dentro, o músculo é formado por vários feixes. Cada feixe desse é envolvido por esse mesmo tecido. Esse feixe é formado por várias células. Essa célula também é envolvida por esse mesmo tecido. Quando eu alongo, eu não estou alongando só o músculo, estou alongando esse tecido também. Que na verdade é o que mais deve ser alongado, porque ele é o mais rígido, ele é o que mais atrapalha o movimento. A gente chama de tecido conjuntivo. Então imagina só, eu vou começar a fazer um exercício com esse tecido rígido. Tem sentido. Quando eu faço alongamento, eu aumento a flexibilidade e diminuo a viscosidade do tecido. Muito importante. Extremamente importante. E por último, para a gente fechar, a postura, que na maioria das vezes nem é observada. Eu tenho o hábito de, muitas vezes, pedalar. Hoje, eu pedalei na Lagoa do Taquaral, que é um parque aqui próximo. É um parque que as pessoas correm, caminham, pedalam, andam de patins, andam de skate, patinete, enfim, né? Vão lá fazer atividade física. E eu estou ali, né, pedalando e eu vou observando as pessoas. E eu vejo muitas pessoas com uma postura muito inadequada.
não foi observado. E aí eu vou repetir, essa pessoa um dia me procura como fisioterapeuta já machucada. Numa situação que não tem mais o que fazer, gerou um desgaste na articulação, por exemplo, uma hérnia de disco, não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. Poderia ter sido prevenido, mas não foi. Então, cuidar da postura é extremamente importante. Como é que eu faço isso? Eu, Eduardo, eu coloco a pessoa em pé, de frente, de costas, no perfil direito, no perfil esquerdo, eu vou olhar a postura da pessoa e vou anotar quais são as alterações posturais que essa pessoa tem. E a partir dessas alterações posturais eu vou ver quais são as cadeias musculares que estão ligadas com essa alteração postural. Cadeia muscular, Eduardo? Sim, os músculos eles são interligados uns aos outros por esse tecido conjuntivo que eu acabei de falar. Esse tecido conjuntivo interliga o músculo no tendão, no osso. O osso é envolvido por esse tecido também, que no osso a gente chama de... Ele tem um nome especial, né? É o mesmo tecido, tá? No músculo ele é chamado de fáscia, no osso ele é chamado de periósteo, mas é um tecido único, contínuo, né? E aí ele vem num outro músculo, e aí no outro osso, no outro músculo, então forma uma cadeia, né? Uma cadeia de músculos. Eu vendo aquelas alterações posturais, de frente de costas, de perfil direito e perfil esquerdo, eu vou associar quais são as cadeias musculares que estão ligadas àquela alteração postural. E aí sim, eu testo esses músculos para ver quem está encurtado dentro dessa cadeia. E eu tenho um diagnóstico postural. Desse diagnóstico postural, eu consigo criar um programa de reeducação postural. Junto, dentro desse programa de treino. É assim que eu faço. Então, olha só. E aí também é uma ação de querer consertar a postura, né? Uma decisão, né, de querer consertar a postura, é uma ação de estar ali fazendo o que tem que ser feito para consertar a postura, é uma atitude de querer melhorar. Então, falamos aqui de ações, decisões e atitudes importantíssimas. Falamos aqui da regularidade, falamos da execução, falamos da evolução, falamos do alongamento e da postura. Agora é colocar em prática. Uau! Visto! Enfim, visto o que eu devo prezar no treino em relação à ação, atitude e decisão. Então, agora que eu já vi tudo isso, eu falei que não tem como dizer nem desouvir. Se eu achei que fez sentido, está comigo aqui até agora, é colocar em prática, aplicar, usar. Fazer acontecer. Não adianta contar no almoço de família, não adianta contar no happy hour da empresa, balançar a cabeça, dizer que fez sentido, mas não usar. Tem que colocar em prática. Só assim que eu vou ter o resultado. Só assim que eu vou ter o resultado. Então, eu vou olhar, observar a regularidade, a execução, a evolução, o alongamento e a postura. E aí, alguém pode me perguntar assim, tá, como que eu faço agora? Mundo ideal é ter um especialista, é passar por um especialista que vai me avaliar, entender quais são os meus objetivos e quais são as minhas necessidades. Em cima disso, começa a se montar um programa de treino, com 6 meses, 8 meses, 1 ano, de fichas encadeadas de forma lógica. Necessidades muitas vezes que eu trouxe, mas necessidades que foram observadas no dia da avaliação. Estou observando aqui que tem uma questão aqui com a sua lombar. Tem um aumento da curvatura da lombar, tem uma hiperlordose que a gente precisa cuidar. A pessoa não sabia, mas eu como especialista vejo e sei. Então é uma necessidade que não foi trazida para a avaliação, foi observada na avaliação. Então, o mundo ideal é passar por uma avaliação e com essa avaliação eu elaboro um programa de treino. Eu vou ter um diagnóstico postural e eu elaboro um programa de treino e muitas vezes até de reabilitação. A pessoa... Eu vou explicar, né? Por que um programa de treino? Porque senão eu vou montando fichas aleatórias, fichas de treinos aleatórias, que não levam para lugar nenhum. Eu tenho que ter um direcionamento, não, eu quero chegar lá.
Então eu vou montando fichas que vão, de forma organizada, sistematizada, encadeada, me levar na direção do meu objetivo. Por isso um programa de treino. Tá, nessa altura do campeonato que a gente está aqui agora, o que eu faço? Primeiro passo é observar meu treino. Observar o que não está sendo prezado no meu treino, no meu programa de treino. Eduardo, mas eu não tenho programa de treino. Todo mundo tem. Sistematizado ou não, consciente ou não. Então, eu vou observar o que tem aqui no meu programa de treino que não está sendo prezado, que eu devo prezar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um entre todos, né? Que é a regularidade, que a gente conversou, eu expliquei, a execução do movimento, a evolução de observar, de ver, de entender a evolução, de direcionar para onde eu quero ir, para observar a evolução, o alongamento e a postura. Então, dentre eles, eu vou escolher um para começar a trabalhar e observar os resultados. Depois eu escolho outro. Depois eu escolho outro. Faz isso. Mas faz um favor para mim que eu sou curioso pra caramba. Comenta aqui para eu saber como é que tá. Comenta tudo. O que você achou, o que você não achou, o que você achou bacana, o que você já sabia, o que você não sabia, o que foi novidade, o que você não concorda. Comenta aqui para eu saber, mas comenta também dos resultados. Não, eu decidi começar pela regularidade, não decidi começar pela postura. E está acontecendo isso. Comenta aqui para eu saber e a gente vai trocando ideia. Faz isso. E faz uma outra coisa. Curte aqui, ó. Toma uma ação, uma decisão e uma atitude de curtir. Porque quando você curte, você vai dar oportunidade de outras pessoas terem acesso a todas as informações que você teve. Bacana, né? Poder contribuir com mais pessoas. E talvez você tenha pensado em alguma pessoa, nossa, fulano tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Então compartilha com essa pessoa agora. E talvez você não me siga ainda. Se você não segue ainda, comece a seguir aqui para ficar por dentro de conteúdos bacanas como esse. Hoje foi muito bacana, né? Falar desses pontos fundamentais que devem ser prezados para eu ter o resultado que eu quero no treino. É assim, se eu não tenho regularidade, o negócio não vai andar. Eu dou um passo para trás, um para frente, um passo para frente e um para trás, dois para frente e um para trás, três para frente e um para trás, um para frente e um para trás. Eu não ando. Simplesmente. A questão da execução do movimento, se eu não presto atenção nisso, eu vou acabar machucando uma hora ou outra, né? Aquele negócio de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Dificilmente a pessoa machuca na hora fazendo o movimento. Ela vai machucando. E aí uma hora começa a ter sintoma. Ele tem que parar o treino. Perde o que ganhou, perde força, perde resistência, perde alongamento. Então tem que ser cuidado. A evolução. Se eu não decido o que eu quero, se eu não tenho ali claro o que eu quero, não tem nem como ver a evolução, né? Primeiro passo. E aí eu observar a evolução, porque isso motiva, faz eu continuar, ou faz eu... Peraí. Não está evoluindo, não estou conseguindo emagrecer, não estou conseguindo ganhar massa muscular. Eu tenho que rever o treino, rever a alimentação, rever o descanso, rever o sono, rever tudo para ver onde está o furo que eu não estou tendo o resultado que eu quero. O alongamento. Se eu não alongo, eu deixei bem explicado já, né? Estou sendo até redundante. Se eu não alongo, eu estou duro para fazer o movimento, não vou ter a performance para fazer o movimento, eu estou contra aquele tecido conjuntivo que está rígido. Não tem lógica fazer isso. E se eu não tenho uma boa postura corporal, eu coloco as articulações em situações de risco, com pressão maior do que devia e fazendo movimento, ou seja, desgastando essas articulações à toa, de bobeira, colocando em risco de bobeira. Não tem sentido, não tem lógica. Então vamos fazer o seguinte, fez sentido? Aplica, coloca em prática, começa a ajustar o seu programa de treino. Bora? Vem comigo, fica a dica. Valeu!